Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a análise dos comentaristas sobre mais um empate do São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. E o Zubeldia vai ser demitido ou não? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora falar agora sobre Dorival Júnior. O ex-técnico da seleção não tem um acerto verbal com o São Paulo, mas já sinalizou ao presidente Júlio Casares que vê com bons olhos um retorno ao tricolor. Ele diz que não pode assinar nem acertar nada enquanto o São Paulo tiver um técnico, mas o São Paulo já foi avisado de que se o Zubeldia cair, Dorival topará voltar ao Morumbis. Dorival, que era o técnico do São Paulo, quando em janeiro do ano passado recebeu um convite para treinar a seleção brasileira, saída absolutamente normal, e que rendeu ao São Paulo cerca de 6 milhões de reais como indenização da CBF. Pois bem, o Dorival tem direito a 1 milhão de reais por mês de salário até a metade do ano que vem, salário pago pela CBF pela quebra do contrato de forma antecipada, o que permite ao São Paulo imaginar que a contratação do Dorival não vai custar tão caro quanto a de um ex-treinador da seleção. Dorival ganhava na CBF 2 milhões de reais por mês, contra 1 milhão e 200 mil dos tempos de São Paulo. A ideia do tricolor é voltar a pagar 1 milhão e 200 mil ao Dorival assim que o Zubeldia for demitido. Miller, gostaria que você falasse a respeito desse São Paulo. 3 jogos, 3 empates no Brasileiro e na Libertadores, depois de estar com 2-0, com 2 gols do Ferreirinha. É. O Zubeldia tira o Ferreirinha. Você deu empate. Cede empate. E hoje o Ferreirinha também foi sacado. O jogo, de um modo geral, o desempenho do São Paulo sem o Zubeldia, que pra mim, eu repito, não pode acontecer do jeito que tá acontecendo, o técnico home office. Ele mais comanda o time do sofá da casa dele do que no banco de reservas, Miller. Mas, Gafa, aquilo que eu já tinha falado pra você, que o São Paulo, na temporada, vai ter dificuldade nos principais campeonatos, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, como a gente vê hoje. O time do Cruzeiro vive uma crise muito ruim lá, a começar pelo seu comandante, mas o Cruzeiro fez um bom jogo. O primeiro tempo, principalmente, o Cruzeiro jogou bem. Com o Dudu no banco, o Gabigol que nem entrou. Dudu e Gabigol. O São Paulo sai na frente, mas não conseguiu segurar o resultado. Tomou gol de bola parada, quer dizer. Então, o São Paulo tomou muito gol bobo, assim como tomou contra o Aliança Lima no Morumbi no meio de semana. Então, acredito que enquanto o principal jogador do time não voltar, o São Paulo continuará tendo dificuldades, em especial no Campeonato Brasileiro. Danilo, o São Paulo é dependente do Lucas, isso é muito perigoso para a temporada. E por que você acredita que o São Paulo pode brigar na parte alta até que você dê o G4 com o São Paulo lá em cima? Não, o Lucas faz diferença, A gente sabe que é o motorzinho do time ali, principalmente na parte ofensiva. Quando não joga, vai sentir um pouco de dificuldade, Mas a gente sabe que precisa melhorar, e aí os resultados desses aí, nesses 2-0 ganhando, e toma um empate, aí vem hoje a mesma coisa, Ganhando o jogo, toma um gol de bola parada desse jeito, mas tem que dar a volta por cima, O que chamou a atenção no meio de semana pela Libertadores é o São Paulo com o Ferreirinha, faz 2 gols, era o cara do jogo, o Zubeldia tira o Ferreirinha, e depois da partida que acontece, a imprensa vai cobrar, com o empate da equipe peruana, por que tirou o Ferreirinha? O Zubeldia explicou, falou: o Ferreirinha não tem condição de jogar 90 minutos. Hoje acontece o quê? O São Paulo ganhando por 1-0, gol de Ferreirinha. Ferreirinha é sacado pelo Max Cubeiras, mantendo a linha do Zubeldia. O Ferreirinha falou sobre o tema. O jogador não sabe que não aguenta. O Max também. Eles faltava o quê? Uns 15 minutos para acabar o jogo. Eu não entendo. Eu, sinceramente, não entendo. Tem mais jogadores aqui. Deixa eu ouvir o Max Cubeiras e o próprio Ferreirinha falando. O Ferreirinha e o Max Cubeiras falando a respeito de mais uma substituição. O Ferreirinha sai, São Paulo sofre o empate. Pois não, na tela. Ya hemos tenido esa vivencia con él, de que, al acumular partidos y el desgaste que tiene, no queremos perder jugadores porque estamos ahora, por la lesión, estamos con un equipo corto y por eso la decisión de cambiarlo para obviamente não perderlo, porque são muitos partidos. Você tem possibilidade de jogar, quer jogar os 90 minutos, você entra sabendo que vai sair em algum momento, falou, deixa eu resolver no primeiro tempo, porque em algum momento do segundo eu vou ter que sair. Como que é para a cabeça do atleta em si isso? Como você disse, a maratona de jogos também, um jogo muito pesado, um atrás do outro, e a gente não vai com esse pensamento pro jogo, eu vou sair, não.
Infelizmente, no jogo anterior, nesse jogo, eu senti cãibra. Então, o professor não tem responsabilidade nenhuma nisso. É parte minha mesmo. Acho que vem de uma sequência de jogos muito pesadas. Então, é isso, cara. É isso. Não, o professor não tem culpa, a responsabilidade é toda minha. Se o Ferreirinha, Miller, tá com esse discurso, eu vou aceitar. Eu vou engolir assim, entendeu? Porque quarta, domingo, velho, faltava mais 15 minutos. Os caras parecem que não tem vontade, tesão de jogar, Miller. O jogador, o jogador de um time grande, ele é preparado para jogar de quarta e domingo. Já desde o século passado. Desde quando inventaram a bola, aqui no Campeonato Brasileiro. Entendeu? Eu não aceito essas declarações. Não, o jogador pode falar o que quiser. Não, o Ferreirinha, ele tá bem fisicamente. Ele pode jogar quarto, domingo, temporada toda, assim como o Lucas, que já tem 33 anos. Então, acho que são jogadores preparados para jogar a temporada desgastante. Isso, todo time grande acontece isso. Então, tirar o jogador faltando 15 minutos. Contra o Alianza Lima, eu não coloco somente na conta do treinador, tirar o Ferreirinha e empatou o jogo. Eu coloco na conta do jogador. Mas com aquele time ruim do Alianza Lima, você levar 2 gols daquele time ruim e ganhar de 2-0 no segundo tempo, você não pode tomar 2 gols, independente de quem entra e de quem sai. O time do Alianza Lima não tem nada. Nada, aquele time não tem nada. Qualquer time da Libertadores que enfrentar, ele vai levar um sacode. Então você não pode tomar 2 gols, independente do erro do treinador, tirar o Ferreirinha. Mas você não pode tomar 2 gols assim, besta, 2 gols bobos, contra um time tecnicamente muito ruim. Danilo, te surpreende. Deixa eu só fazer uma colocação ali. Se você observar o lance ali do gol dele, ele já pega o Fagner falhando. Porque o Fagner dá o passo pra frente. Ficou igual barata ele tonta tá ali. atrás. E aí que tá. Os 15 minutos finais é o momento do atacante ter mais espaço para jogar. Claro. O atacante vai fazer mais gols no final do jogo. Então, se você tem um jogador como o Ferreirinha, que é veloz, deixa ele jogar. Agora, para marcar, põe outro. Deixa o Marco Antônio lá, volta na dele para marcar. Deixa ele parado lá na frente. Deixa ele parado lá na frente. Por quê? Porque é o único atacante. É o único jogador que vai ter mais espaço. É ou não é, Danilo? Finalzinho do jogo você tem mais espaço pra jogar. É um medo que tem hoje em dia, né? Vai lesionar. O Danilo, treinador, sabe. É porque depende muito do jogador que entra também. Aí tira ele, o outro jogador entra e não dá recado também, aí fica ruim. Então é melhor ter deixado ele, então. Mas se os próprios jogadores vêm e falam, não, tô fechado com o treinador e tal, não tem muito o que fazer, lamentavelmente. Mas ele não podia falar outra coisa do que ele falou, né? Estamos voltando à arquibancada meio revoltado com a própria torcida do São Paulo. Então deu o cheiro da grama aí, Arnaldo. Gostou, adorou? Deu pro gasto, não gostou, foi um lixo? Deu pro gasto, Tironi. O Maurício falou da declaração do Belmonte antes de começar o jogo. Vimos. Por quê? Por que ele falou isso? Porque nos próximos 3 jogos o São Paulo não vai ter jogador para escalar. O São Paulo não tinha jogador para escalar. Você pega o banco do Cruzeiro e o banco do São Paulo, você tem um contraste entre realidades. A torcida do São Paulo não entendeu nada para esse ano, por falta de comunicação da galera. O time do São Paulo, o elenco do São Paulo é limitadíssimo. Limitadíssimo. E quando você entra sem 6 titulares e tem que substituir outros 2 no intervalo, é tipo uma loteria, né? O Cruzeiro tinha Caio Jorge, da Juventus. Então saiu, vou botar o Lautaro, que veio do Del Valle. Deixa o Gabigol para depois. E a torcida do Cruzeiro comemorou o empate, em ótimo número, a torcida comemorou o empate. O time do Cruzeiro fez ser o jogo inteiro, depois que empatou, se contentando com isso aí, né? Então, assim, e aí a torcida do São Paulo vai vaiar os moleques, ela tanto vai vaiar a turma que se matou para pelo menos trazer um pontinho. Mas a pergunta tá bem errado. Teve vaia pros moleques? Teve vaia pro time inteiro, né? E os moleques representavam o time no segundo tempo. São Paulo jogou com a linha de 3 atrás do centroavante, com Ferreira, Rian e Alves. Né? Claro, Felipe Nunes, a vaia não foi para os moleques, foi para o time. Né? Isso que eu só que essa é a São questão. Paulo, time medíocre. O time do São Paulo é medíocre e tem que saber que é medíocre, vai ter que lutar por 45 pontos. Mas teve vaia para o Zubeldia nominal? O Zubeldia não estava, nem estava no banco. Mas sei lá, mas não teve um fora Zubeldia? Não teve, não vai ter. Não tem isso. A questão não é fora do Zubeldia. Não, cara.
é só uma questão, e acho que assim, talvez seja uma coisa já irreversível, e eu estou falando isso desde o ano passado, você é prova, Tironi, que esse ano do São Paulo é duríssimo, ninguém entendeu até agora, acho que o São Paulo tem um baita time, não tem. E a falta de comunicação com os nossos companheiros, analistas que estão em Nárnia, achando que o São Paulo é o São Paulo do Tele, é pior ainda, né? Porque os caras estão achando que o São Paulo tem time para brigar por título. O elenco do São Paulo é um dos mais curtos do país, gente. O elenco do São Paulo tinha Henrique do Carmo, Rodriguinho e Patrick, foram os moleques que entraram. A galera tá louca. Valdeir Pires, Arnaldo, pesam contra você. Você criou uma onda muito negativa com o São Paulo, com uma birra com o Rogério Ceni. O trabalho do Rogério é muito melhor que o do Zubeldia, e com muito menos, diz aqui o Valdeir. Valdeir, o Rogério jogador é uma coisa, o Rogério técnico é outra coisa. O Rogério técnico fez um péssimo trabalho no São Paulo e destruiu o ambiente no clube. Eu não posso fazer nada. E nos títulos, nas decisões, ele foi muito mal nos jogos. Contra o Palmeiras e contra o Del Valle. Não fui eu que fui mal, foi ele. Gabriel Boroni, tá todo mundo errado, só você está certo, Arnaldo. Até o Tironi tá querendo pular desse seu barco aí. Esse Pode amigo, pular. até o fim contigo. Não, Pode eu pular. não tô pulando. Minha opinião tá dada, já falei muitas vezes. Roberto Nardotti, convido aos críticos a definir um novo técnico, que junto com a comissão ganhe 900 mil e que trabalhe com esse elenco, que apostem que o São Paulo será campeão de alguma coisa. É mais ou menos o que eu disse, Roberto. Eu também tô nessa aí. Luiz Padial, Muxuca e Runa tem elenco, Arnaldo. Ganharam sem o Oscar, diz aqui o Luiz Padial. Aliás, o técnico mudou muita gente, né? De um jogo para o outro. Sim, mudou o esquema, né? Botou 3 jogadores no meio. Dessa vez fechou mais o time. Barrou o Dudu e o Gabigol, né? Eu acho que Então o São Paulo jogou hoje. Talvez o São Paulo tenha imaginado que ia jogar 4-2-4 contra 4-2-4. Não foi assim, né? O Cruzeiro preencheu o meio de campo. Mas acho que mesmo com a inferioridade numérica no meio de campo, mesmo com a saída do Alisson e a entrada do Bobadilha, o São Paulo não ficou completamente vulnerável. Conseguiu lidar com o jogo mais ou menos, pelo menos. Wesley Arojo, contagem regressiva para a saída do técnico de estimação do Alario de Turani. Como explicar tanto amor pelo argentino? Pergunta ele. Felipe Pereira, amigos, pouco a dizer nesse momento. Sentimento de desânimo. Virá outro técnico e dará um gás inicial, mas os problemas são mais profundos. Guilherme Ferreira, que time vergonhoso, não consegue fazer um abafa no final do jogo dentro de casa. Nunca vi isso, qualquer time consegue fazer. Fora Zubeldia, diz aqui o Guilherme. Jack Daniel, quem defende o Zuba? Um ano de trabalho, ele deixou algum legado? Crespo, Ceni, Dorival e até o Carpini deixaram algo. Zuba é um picareta, só é bom em dar entrevista e vocês caem na lábia desse vigarista, diz aqui o Jack Daniel. Então, exatamente, essa é a vibe. É um pouco... Não vou entrar muito no mérito dessa questão, porque daí um pouco vai além do trabalho do cara. Diego Teixeira, é para botar a culpa no elenco de novo? Nunca sei qual argumento para defender o técnico. Porque dessa vez o Cruzeiro também estava desfalcado, diz aqui o Diego Teixeira. Desfalcado de um jogador, o Matheus Henrique. Né? Não é um jogador qualquer, mas sim, era um só. Não, operou o joelho, tipo o Pablo. Álvaro Cardoso. Imagina você vir construir um time seguro, cascudo e competitivo no 3-5-2 e no do nada voltar para um 4-2-4 posicional, deixando o time completamente perdido e inseguro. Imagina acharem que é um bom técnico. Wesley Arojo, o torcedor e jornalista que defende o Zubeldia deixou de ser vítima há tempos, virou cúmplice. Eu não sou vítima de ninguém, cara. Arthur Heder, falem do jogaço do André hoje, muito melhor que o Caleri. A torcida não entende que o Caleri é fundamental mesmo sem fazer gol. Já outros em má fase são um a menos, como o Bagre Alberto, o Fraco Lopes, etc. Isso é uma questão do São Paulo, né? Sai um, do banco é bom, aí o banco entra, o que não tá é bom. Eu sempre gostei do Caleri, acho que não tá na melhor das fases, tá sem nenhuma confiança, mas acho que hoje também ficou um pouco claro que o Caleri tem sofrido vendo o André Silva sofrer, né? O cara quase não foi acionado, né? Só pegou bola... só chutão praticamente, ele não teve nenhuma jogada para concluir, né? Não teve. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor empatou novamente, agora contra o Cruzeiro, né, pelo Campeonato Brasileiro. O Zubeldia mandou o São Paulo a campo com Rafael, Cédric, Juan, Alan Franco e Enzo Dias,
Alisson, Marcos Antônio, Lucas Ferreira, Luciano, André Silva e Ferreirinha. Então esse já é o terceiro jogo do São Paulo, né, no Campeonato Brasileiro e 3 empates. 6 pontos perdidos aí, né, pessoal? Era um jogo muito importante para o São Paulo tentar ganhar os 3 pontos. Já tinha empatado na estreia jogando em casa contra o Sport e fora de casa contra o Atlético Mineiro. E não adianta agora alguns comentaristas seguir defendendo o Zubeldia, falando que se o São Paulo trocar de treinador, corre o risco de cair para a segunda divisão. Na minha opinião, corre o risco se continuar com o Zubeldia, porque o São Paulo é um time muito mal treinado. E vamos ver as notas do público para os jogadores do jogo de ontem. O Rafael teve a nota ali de 2.8, muito pelo gol que ele tomou, né, debaixo das pernas. O Cedric teve a nota ali de 4.7, ele que deu assistência, né, para o gol do Ferreirinha. O Juan teve a nota ali de 2.3, o Alan Franco de 3.8, o Enzo Dias de 3.6, o Wendel, né, que entrou ali no segundo tempo, teve a nota ali de 2.1. É incrível, né, como o Wendel chegou com muita expectativa e até agora não rendeu o esperado. O Alisson, que saiu no intervalo, teve a nota ali de 3.3. O Matheus Alves teve a nota ali de 3.2. O Marcos Antônio também teve a nota ali de 3.2. O Lucas Ferreira, uma nota de 5.5. Vem jogando muito o Lucas Ferreira. Isso prova que a torcida estava certa, que o Zubeldia tinha que ter colocado esses garotos em antes. O Luciano, mais uma vez, uma péssima partida. Saiu ali no intervalo do jogo e teve a nota ali de 1.3. O Bobadilha teve a nota ali de 2.5. O Ferreirinha de 5.9. Nos últimos 2 jogos, 3 gols do Ferreirinha. O Rian Francisco, né, que entrou ali no segundo tempo, teve uma nota ali de 5.6. O André Silva teve uma nota ali de 1.5. Que nem eu venho falando, né, galera? Vários torcedores criticam muito o Caleri, mas eu não acho que o André Silva é mais jogador que o Caleri. Não sei o Rian Francisco, né, galera? Que se começar a ter mais oportunidades, pode ser melhor que os dois juntos. Mas o André Silva, esse sim, eu não acho que é mais jogador que o Caleri. E o Zubeldia, uma nota ali de 0.3 do público. Ele nem teve em campo, né, pessoal? Estava suspenso, mas a torcida está muito na bronca com o Zubeldia. E após mais um empate do São Paulo, né, pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor volta a campo nessa quarta-feira, jogando fora de casa contra o Botafogo e depois joga em casa contra o Santos no domingo, as 2 partidas também pelo Brasileirão. Depois joga fora de casa, né, contra o Libertad no dia 23 pela Libertadores. Já no dia 26, joga fora de casa contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. E no dia 30, joga em casa contra o Náutico pela Copa do Brasil. Então essa é a sequência do São Paulo, né, nos próximos dias. E eu queria destacar aqui novamente a ótima partida, né, que o garoto Lucas Ferreira fez no jogo de ontem. Isso prova que a torcida estava certa o tempo todo e que o Zubeldia demorou em começar a utilizar esses garotos. Então, Rian Francisco, o Alves, o Mike, tem que começar a jogar mais também, né, galera? Já que o Tricolor atravessa uma grande crise financeira, então precisa revelar esses jogadores, começar a utilizar o máximo possível no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, para mais para frente fazer boas vendas. Que nem eu já falei no vídeo de ontem, o Flamengo, o Palmeiras, pagou boa parte das suas dívidas vendendo jogadores da base. O Flamengo vendeu muito no passado, né? O Paquetá, Renier, o Vinícius Júnior. Agora o Palmeiras, né, vendeu o Estevão, o Hendrick, Vitor Reis. O São Paulo precisa começar a fazer isso também, né, galera? Já que está muito próximo de anunciar uma parceria com o Evangelos Marinakis, que deve investir mais de 600 milhões de reais na base do São Paulo, e o Tricolor tem a melhor base do Brasil nos próximos anos. Então o treinador do São Paulo precisa sim começar a utilizar mais essa base, né, galera? Não tem jeito. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!